Boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo de hoje, das quartas-feiras da ABRAP. Eu vou começar hoje fazendo um texto do livro Pai Nosso, do Chico Xavier, ditado por Emmanuel. No item 122, ele fala sobre pecado e pecador. Eu abri aleatoriamente, saiu esse texto, então eu vou ler ele. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Isso está em João, 3 João 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separa os bons e os maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguem persegui-los. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso conviver com a questão do mal, vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta o conceito justo. João não diz que o perverso está exilado do nosso Pai, nem que se conserva ausente da criatura, da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-los em precipício. Muita gente acredita que o homem caído, tá entre aspas, o homem caído, é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por um enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Lute contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Muito lindo, né? Lindo. Muito linda essa lição. Pessoal, então, estamos aqui hoje para mais um estudo, quase finalizando o livro Autodescobrimento, né? Que nós estamos terminando, uma busca interior. Eu acho que nós vamos fazer esse capítulo de hoje, serão mais 3 capítulos e já está encerrando o livro, né? É um livro que nós estamos trabalhando com ele desde o ano passado, quase um ano, e tem sido muito bacana todo esse estudo, né? E hoje o Murilo vai apresentar o assunto abnegação e humildade. Esse item, ele está dentro do capítulo Os Sentimentos, Amigos ou Adversários, né? E hoje ela vai falar sobre abnegação e humildade. Vamos ver o que que ela traz, porque é um desafio para nós esse assunto, né? Para todos nós. Murilo, fique à vontade para começar o seu Obrigado a conteúdo. todos, obrigado, Maria. Eu vou só deixar a minha câmera fechada, porque como a internet está Tá? oscilando, eu vou dar Eu estou te preferência ouvindo para um o áudio, pouco baixo, Murilo. Se você puder chegar mais próximo tá? Vou ficar Isso. mais pertinho aqui. Mais próximo Melhorou. do fone, fica melhor. Então tá. E aí eu vou começar com o primeiro parágrafo e depois eu vou para os slides, né? Ok. Então, quando nós olhamos É, para... você vai colocar o arquivo? Não está aparecendo para mim aqui. Tá, peraí. Ele falou que a internet está oscilando, ele vai ficar sem a imagem dele. Dele, tá. Mas ele consegue compartilhar, né, o arquivo? Consegue.
Consegue. Vamos lá. Oi, Cláudia. Cláudia chegou agora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Cláudia. Cláudia também tá bonitona hoje. Ah, Cláudia tá. Vocês estão vendo? Sim, não. Agora eu tô vendo o arquivo. Que ele falou que ele vai primeiro falar sobre isso, depois ele põe o outro. Ele Ah, falou. tá, ótimo. Aham. Tá, vocês estão vendo abnegação e humildade, certo? Sim, Isso, aham. Sim. isso. Uma coisa que me chamou muita atenção foi esse primeiro parágrafo, né? E eu precisei trazer ele na íntegra, porque vocês vão perceber que, pelos slides, eu trouxe aquilo de forma sintética, que a gente pudesse abrir e perceber a grandeza de como em cada pedacinho, em cada parágrafo, né, aquilo que é de importante, que eu sinalizei como importante para a Joana, eu trouxe para compartilhar conosco. Mas esse parágrafo, tudo, não consegui tirar a essência dele, né, devido à minha pequenez. Então eu trouxe ele para ler realmente e trazer a grandeza desse espírito, né? Nós estamos há mais de 2000 anos escrevendo livros sobre relacionamento humano. Então, sejam eles religiosos, psicológicos, editoriais de romance, mas a gente está sempre em busca, né, de trazer a essência do crescimento que a gente falta palavras para dizer. Mas ela traz aqui com a profundidade que eu quero ler para vocês. O amadurecimento psicológico conduz o homem à verdadeira humildade perante a vida, na condição de identificação das próprias possibilidades, assim como das inesgotáveis fontes de conhecimento a aurir. Percebe a pequenez diante da grandeza universal, destituído de conflitos, de consciência de culpa, de fugas e de ego, de fugas do ego. Então, quando a gente ouve esse primeiro parágrafo e medita sobre ele, ela é a história de muitas encarnações, né? De muito tempo existencial, ou seja, desde os tempos que nós fomos criados simples e ignorantes, né? E a verdadeira humildade. Então eu falo assim, qual é a falsa humildade? Aí nós vamos para a sombra. Se a gente trouxesse Aaron Beck, né, na terapia cognitivo comportamental, a gente iria para aquilo que é disfuncional perante a vida. Aquele comportamento de achar que é e ainda permanecer na fantasia, iludido de que aquilo é verdadeiro. A gente até discutiu, no bom sentido, né, sobre isso no conselho diretor, né? Você acha que é privilégio seu ainda estar no processo, né, de aprendizado da falsa modéstia, né? Ou seja, de uma humildade ainda que não é verdadeira, para não falar mentirosa, né? Para a gente não perder esse olhar meigo e doce que às vezes a gente tem sobre tudo e sobre todos, né? E sobre si, porque às vezes nós achamos que somos um docinho e não somos, né? Na condição de identificar as próprias possibilidades, ou seja, a história do carvalho, né? Da semente do carvalho. Ou seja, nós temos inesgotáveis possibilidades. Quais, né, nós estamos permitindo que cresça? Ou seja, nós estamos
nos permitindo selecionar crenças que nos permitam fazer algo ou crenças que nos impeçam de fazer o próprio desenvolvimento, o próprio amadurecimento psicológico. Essa semana alguém me dizia: não, eu simplesmente fecho a porta sobre esse sentimento, sobre essas pessoas. Tá, mas eu quero te dizer para você, como seria se você enrijecesse a tal ponto que você não se permitisse mais amar? Porque a partir do momento que eu começo a fazer algo, né, eu começo a fechar as portas, eu começo a enrijecer, eu vou enrijecer sobre todas as áreas. Ou seja, eu não vou amadurecer. Eu estou me recusando, eu estou me rebelando com o que está fora, né? E aí perceber a pequenez, aí ela vai falar sobre a humildade, né? Diante da grandeza universal. Então, o quanto isso nos impulsiona. E aí a gente vai trazer, novamente, né? A questão da apresentação. E aí ela começa, ela evolui daquele parágrafo inicial. Os sentimentos são nossos amigos ou são nossos adversários? É essa pergunta que a gente, né, deve conseguir, ao final da noite, responder. Então, abnegação e humildade são sentimentos. E cabe a nós explorar os impactos, né, das emoções na vida diária. Abnegação e humildade no processo do autodescobrimento. A importância disso. Quantas vezes nós queremos algo que o outro conquistou, que o outro pagou o preço para conquistar, e nós queremos pronto, nós não queremos passar pelo processo do autodescobrimento. E aí, para a gente, né, começar a dar curso, né, nessa fala do que Joana nos trouxe, né, sobre os sentimentos e o autodescobrimento, que é uma jornada sequenciada que ela traz sobre a reflexão sobre os sentimentos, a abnegação e a humildade, né, como essência da noite, do capítulo, o amadurecimento psicológico e a participação ativa. Então, esses sentimentos são forças, né, a serem compreendidas, fala ela, Joana. São forças a serem educadas, integradas à consciência, não inimigos a combater. Então, às vezes, a gente olha para a questão da abnegação porque envolve, né, essa abnegação envolve o amadurecimento, mas eu ainda ajo como uma criança birrenta. Então, vamos seguir aqui. Abnegação e humildade são conquistas do desenvolvimento interior, não uma submissão ou uma anulação pessoal. Ou seja, muitos de nós que ainda não compreendemos a falta de interesse pessoal em algo, ou seja, em tudo eu quero ver o meu lado. Em tudo eu quero tudo. Eu não reconheço limites. Então, o que eu estou dizendo? Se eu tenho interesse pessoal, eu não estou me abnegando. Se eu não tenho limites, eu não tenho humildade. E aí ela fala, o que a gente precisa para conquistar abnegação e humildade? Amadurecimento psicológico. E como é esse amadurecimento? Ele é um progresso emocional e nasce da lucidez, e aí eu traria aqui Jung para nós, da dialética. Porque quando chega para nós, ou quando nós chegamos para o nosso próprio terapeuta, naquele momento, eu estou lúcido e as crenças que eu tenho, né, aquilo que está no sol, que eu tenho usado a meu favor, elas são o quê? Disfuncionais, elas são sombrias. Porque se elas estivessem funcionando, dificilmente alguém iria atrás de ajuda. Então eu preciso tomar a autoconsciência, eu preciso da lucidez e integrando entre pensamento, sentimento e ação. Ou seja, o meu pensamento, o meu sentimento
que vai gerar as minhas ações são funcionais ou são disfuncionais? Olhando só para o comportamento, né? Porque pelo comportamento eu chego no sentimento e pelo sentimento eu chego no pensamento. Eu faço o caminho inverso. Isso pela abordagem da terapia cognitiva comportamental. Quando a gente fala de Jung, através da análise junguiana, eu preciso, através do que eu falo para o meu terapeuta, ele vai, com um fio de Ariadne, amarrar no meu pé e me soltar para que eu entre dentro do meu inconsciente, para enfrentar a minha luta, né? Metaforicamente, mitologicamente, com o Minotauro. Então, qual é o Minotauro que eu preciso, na linguagem mitológica, né, vencer para que eu possa conquistar a abnegação e que eu possa conquistar a humildade? O que tem me impedido, né? Aí ela fala, vamos juntos participar ativamente. Ou seja, cada participante é sujeito ativo do processo de autodescoberta e libertação interior. Aí, quando às vezes eu ouço, né, que algumas técnicas, sem criticar nenhuma, mas quando eu ouço para quê? Eu ouço para refletir, né? Porque eu nasci com, e todos nós nascemos com inteligência, que dão a tarefa pronta, o que o outro deve fazer. Mas Joana me traz uma certeza que eu prefiro mais, que a escolha, né, que Viktor Frankl nos fala, entre um estímulo e uma resposta, existe um espaço de escolha. E essa é a nossa participação ativa, quando eu escolho que eu não quero mais, né, que sentimentos reprimidos, que crenças que não funcionam, continuem sendo o líder das nossas vidas. Porque se essas coisas que estão lá guardadas no nosso íntimo, sendo gerenciadas pelo nosso eu profundo, o self. No entanto, o ego, por uma energia psíquica muito forte, não deixa, né? Ou não tem seu, como ela nos diz, ele não permite que muitas coisas que estão lá atrás, como, vou dar um exemplo aqui, tá? Alguém foi ferido e interpretou que aquela pessoa foi cruel, às vezes passa uma vida inteira com o sistema nervoso central em alerta. E quem é que vai desativar o alarme? Alguém pode ajudar, mas é a própria pessoa. Ela precisa ser participante, sujeito ativo no processo de autodescoberta e libertação interior. Amadurecimento psicológico e verdadeira humildade. Então agora a gente vai entrar num campo, né, dentro da sequência de Joana, do reconhecimento das possibilidades e limites. A verdadeira humildade nasce do reconhecimento lúcido das próprias possibilidades. Do que ela está falando? De limites. E esses limites, eles devem ser compreendidos, né, sem culpa. Então, quando eu reconheço o limite aonde estou envelhecendo, mas desde que eu reconheça ele, sem culpa. Isso é humildade. Eu tenho limite orçamentário, eu não posso me endividar a ponto de não ter dinheiro para pagar as contas. Por quê? Porque existe um limite de endividamento, seja ele financeiro, seja ele emocional, ou seja, um pai autoritário demais, cruel, né? Uma mãe ausente, né? Seja por causa do trabalho, seja por causa de um legado que ela quer construir, tudo bem, mas eu não posso estar em dois lugares, então eu tenho que reconhecer o meu limite.
cabe a nós aquele diálogo, aquele contrato, né, memorável. Filho, filha, a mamãe está no trabalho. Se eu sair, eu posso sair. Mas você pode ficar sem plano de saúde, sem a gente pagar a prestação da casa, do carro, do plano de saúde. Ah, é? Não, mãe. Eu vou ficar bem, vai trabalhar. Fica bem, eu estou bem. Ou seja, a gente precisa da participação ativa dos sujeitos também, porque a gente está na relação. Então, o que está sombrio? Eu não consigo falar, eu não consigo ter coragem de falar para o meu filho que eu preciso ir trabalhar para que todos, né, inclusive ele, tenha os benefícios do meu suor. Então, a gente precisa saber das nossas limitações e construir ambientes saudáveis a partir daí. Serenidade e aceitação. Aqui traz o amadurecimento, fortalece a serenidade e a aceitação. Quando ela fala sobre isso aqui, me lembra muito a curva de Kubler-Ross, né, sobre a curva da mudança ou a curva do luto. E depois veio um outro teórico que também evoluiu, né, fez um acréscimo na teoria dela, e tem a curva da mudança de Harvard Business School. E elas falam sobre, eu recebo uma notícia de doença terminal, então, naquele primeiro momento, não significa, eu vou pegar o segundo teórico, tá? O que veio depois da Kubler-Ross. Ela dizia que era sequencial, negação. Eu vou dar o exemplo que está acontecendo muito hoje. Você, Murilo, tem uma doença terminal, você tem câncer. Então, o Murilo negaria a doença. Não, eu não tenho nada. Você está dizendo que eu tenho, mas não tenho. Eu tenho raiva, porque aí eu aceitei, eu tenho câncer. Aí eu começo a barganhar. Deus, se eu fizer isso, se eu doar aquilo, você tira essa doença de mim? E aí eu entro na depressão. E depois eu entro no aspecto cético. Eu deixo de acreditar em tudo, em todos e na vida. Só que aí vem a aceitação. Na sequência vem a aceitação. Pode ser que do primeiro momento, até que eu consiga chegar na aceitação, a primeira parte da curva da mudança, a gente fique voltando. Eu fico com raiva, eu nego, eu barganho, eu fico com raiva, eu nego, eu barganho, eu deprimo, eu volto a negar, eu volto a ficar com raiva. Então, a gente fica na primeira parte da curva da mudança e a gente não passa para frente, a gente não aceita aquilo que está vivendo. Mas não é uma aceitação qualquer, é uma aceitação consciente. É um amadurecimento que fortalece a serenidade e a aceitação. Então, eu tenho que olhar para esse mundo como uma escola. E as lições são proporcionais à nossa necessidade de evolução, né? Então, olha só, o amadurecimento fortalece a serenidade e a aceitação. Consciente diante da vida, sem conflitos internos. Ego e self, e eu, que é o eu profundo. Quando a gente adoece, né, a gente falando desse conflito interno, eu recebo a notícia. A persona que eu estou usando é de, né, um paciente hospitalar. O meu ego recebe, o meu corpo recebe a notícia através dos meus ouvidos, do meu olhar para essa pessoa que está me dando a notícia. Então, olha a importância dessa pessoa que está me dando a notícia, né, dela ser humana, da gente humanizar as relações. O ego recebe, enfim, né, e processa aquilo, se ele der conta. Porque se ele estiver maduro, ele vai processar com serenidade, com aceitação, vai fazer o que tem que ser feito. Mas se ele não estiver maduro ainda, ele não vai conseguir aceitar e ele nem vai ter serenidade para receber. Então, esse conflito, né? E depois eu tenho que armazenar, eu tenho que dormir, né, com isso. Então, à noite, eu vou receber, o ego vai mandar essa informação,
né? E o meu eu profundo vai armazenar. No dia seguinte, eu vou conviver com o que vai surgir de novo. Mas se houver um conflito, e eu me lembro bem da doutora Liliane, né? Ela falando numa formação para nós, ela fez o desenho. Desenho 2 círculos grandes e uma ligação no meio. E essa ligação no meio era o canal de comunicação entre o ego e o self. E ela fez um risquinho tracejado, cortando aquele risco ao meio. Ela cortou a comunicação, né, o elo de comunicação, que era aquele risco, ao meio. Ela falou assim, quando há interrupção, você começa a ter insônia. É por isso que o ego assume às vezes e passa a noite inteira sob o controle tentando resolver. Vamos supor que alguém bata no meu carro, vou dar um exemplo concreto, tá? Alguém bata no meu carro e essa pessoa é um motoqueiro e venha a falecer ali. A esposa do motoqueiro grita, eu nego, eu não tenho serenidade, eu fico com raiva, e assim vai o processo, vai acontecendo, até que eu tome consciência. E aí eu começo, a minha persona de motorista começa a ruir, né? Jung fala isso. A gente busca ajuda quando a persona começa a ruir. Mas eu me achava uma motorista, um motorista tão bom. E aí eu já não sou um motorista tão bom. E eu começo a se sentir culpado. Esse estresse vai para o sistema nervoso central, o ego, isso no corpo, né? O ego, na psique, recebe essa informação e ele tenta resolver a noite inteira, tentando tirar o carro do sinaleiro, que estava fechado, não era para aquele motoqueiro bater, mas ele bateu. Eu não tenho controle sobre isso. Ele bateu e ele veio a falecer. Mas o meu ego está em conflito e está tentando resolver, tirando o carro, tentando ressuscitar o rapaz. Eu não vou conseguir ressuscitar o rapaz, ele já faleceu. Eu não vou conseguir esquecer os gritos da esposa que estava no chão. Então, nós precisamos nos amadurecermos para fortalecer a serenidade e a aceitação. Diante da vida, sem conflitos internos. Humildade com força ou frequência. Vamos lá. A humildade verdadeira liberta de ilusões e expectativas irreais. A humildade verdadeira nos liberta de ilusões e expectativas irreais, promovendo equilíbrio emocional e duradouro. Vou trazer um exemplo sobre atletas, né? Quantas vezes a gente vê notícias que o atleta, naquela competição de Ironman, ou Homem de Ferro, Mulher de Ferro, né? E nós tivemos brasileiros que vieram até falecer. A pessoa não conhece humildade verdadeira, ela não conhece o limite. Ela passa do limite e morre. Ela não se libertou da ilusão. E aí a gente não pode aqui recriminar ninguém, eu só posso criar hipóteses. Vamos supor que eu precisasse da medalha ou ter uma prova para me sentir reconhecida, para sentir que eu tenho valor. Está tudo bem. Mas e o limite? Que é o mesmo que humildade. Eu tenho ou não tenho? É essa a pergunta que eu tenho que fazer enquanto ser humano. E expectativas irreais, né? Então, aqui, nós tivemos também a morte de um ciclista no nosso estado, aqui na competição. As expectativas eram reais. Ele já estava precisando se hidratar, mas ele foi pulando os postos de hidratação a fim de chegar na frente e faleceu. As expectativas eram irreais. Expectativas emocionais, quantas vezes, né, almejamos relacionamentos, almejamos conquistas materiais, e quando a gente quer alguma coisa
que alguém conquistou, quando a gente deseja, né? Porque o ego é um ser desejante, que alguém conquistou e nós não queremos pagar o preço, a gente tem que buscar a autorregulação. Eu dei um exemplo hoje, né? Eu queria ter uma barriga tanquinho, mas o que o meu colega faz para ter uma barriga tanquinho, eu não consigo fazer. Eu me autorregulei. O preço que paga é um, o preço que eu quero pagar é outro. O resultado vai ser outro. E está tudo bem. Então, só que tem pessoas que não conseguem se autorregular. Então, não tem limite nem para desejar, né, o que é possível ela mesma conquistar. Ela deseja algo que ela não quer pagar o preço para conquistar. São reflexões sobre a humildade verdadeira e inveja, né? Então, a humildade verdadeira liberta. Por quê? Porque você se autorregula, você tem autoconsciência de ilusões, expectativas reais e promove o quê? Equilíbrio emocional duradouro. Então, isso aqui é o caminho certo, né? Crescimento e aprendizado contínuo. Não. O que tem aqui embaixo? Eu não consegui ler. Tem um negócio na frente aqui, mas vamos em frente. Se quiser, Amadurecimento. posso ler para você, eu acho que eu consigo. A última Mas frase, você não está conseguindo é, ler? mas está relacionado ao Ah, tá. contexto? Tá. Tá. Tá, Crescimento então e vamos. aprendizado contínuo, como mudar as instituições e as culturas, pessoal, familiar, organizacional, Kardec. Aí, clica um pouquinho para baixo aí. Aí tem mais uma frase embaixo. Adotar a humildade permite abertura ao aprendizado, escuta e convivência respeitosa para a evolução pessoal. Isso. Então, eu sempre busco pensar enquanto sociedade, enquanto coletivo, né? O individual é o nosso papel, por exemplo, quando uma pessoa física com CPF senta na nossa frente, a gente tem aquela escuta qualificada, né, ativa, e depois a gente apresenta perguntas que podem levar à autoconsciência. Consequentemente, a partir dali, a partir das reflexões, ela tem o seu autoconhecimento e pode mudar ou não as suas ações. Quando a gente ouve a sociedade, né, porque todos nós somos seres pensantes, então, o que eu quis trazer em relação à possibilidade de mudar instituições e as culturas? Kardec falava sobre isso. O dia que nós aprendermos, né, cada um sobre o processo evolutivo, abnegação, humildade, e isso tiver no estatuto, na construção jurídica de cada instituição, isso vai regular as relações humanas. Consequentemente, vai regular as relações das pessoas jurídicas. Então, isso vai fazer um mundo melhor. É nesse sentido que é a minha reflexão. Uhum. O amadurecimento psicológico e a verdadeira humildade, né? Então, o reconhecimento das possibilidades. Quais são? A finitude, a vulnerabilidade, nós não sabemos tudo, a incerteza, os limites do corpo, as dependências, a dependência dos outros. Então, eu estou no hospital, estou no final da vida, ou estou no hospital, bebê, estou precisando de uma enfermeira, de um médico, do pessoal da limpeza, estou precisando de todo mundo. Então, eu dependo dos outros. E as pessoas ainda querem viver, e tem algumas correntes surgindo, né, de viver sós. Não estou aqui fazendo uma crítica à solidão somente, né? Estou falando que nós, seres humanos, somos seres que fomos construídos para viver em sociedade. Se nós não damos contas, ok, nós precisamos pedir ajuda. É diferente da solitude. Eu estou, às vezes, em solitude, né? E tenho
uma paz interior imensa. Por quê? Eu não estou sozinho, eu estou conectado ao universo, eu estou conectado à minha essência, ao meu eu profundo, né? Que é uma meditação, eu estou me autorregulando. Uma coisa bem diferente da outra. Conflitos internos, né? Liberdade sem limites, desculpa, liberdade com limites. Ou seja, nós somos seres livres, sim, mas com limites, porque o meu direito termina aonde começa o do outro, né? Sofrimento faz parte do processo. Né? Então, não existe vida sem dor, perdas ou frustrações. Isso também nos transforma. Ou seja, eu tenho procurado construir, e tenho visto algumas pessoas também, aquela situação. Filha, o pai um dia vai embora. E está tudo bem. Né? Faz parte do processo. Você também vai um dia. Não, não, mas eu não vou conseguir viver sem você. Vai. Porque senão acontece o que aconteceu em Brasília, né? A filha estava na frente, o pai atrás, ela veio sofrer uma queda, né? O caminhão, vocês podem imaginar, ele veio e tirou a vida. Então, o sofrimento faz parte do processo. A vida dela terminou ali, mas a dele não precisava terminar. Foi uma escolha. Ele tirou a vida. Bom, me corrijam se eu estiver. Tá. Olha só. A percepção da pequenez diante da grandeza universal, né? Então, isso nos conecta ao todo maior. Nós nos integrarmos ao todo maior. Reconhecer a pequenez promove a integração a algo maior e dissolve conflitos do ego. Então, quando eu me acho maior do que Deus, se tiver um concurso para Deus, não precisa, porque eu já estou sentado lá na cadeira dele, né? São essas situações conflituosas que aí a gente vai descobrindo, a partir daquele slide anterior, né? Que eu tenho finitude, que eu não vou durar para sempre, que o meu corpo envelhece, né? Que eu vou sofrer perdas de pessoas amadas, e eu não vou ter como controlar isso, que eu vou fazer uma palestra e eu não vou controlar o resultado da palestra, né? Então, essa percepção da nossa pequenez, enquanto a gente pode olhar com Joana sempre, que é o tema da noite, na verdade, quem trouxe, né, para nós a fundamentação, é ela que nos fala, eu só coloco som em cima das suas palavras. Humildade e aceitação. A consciência madura traz humildade sem sofrimento. Ou seja, quando a pessoa reconhece que ela envelheceu, né, se ela precisa de ajuda e vai levar 1 ano no processo psicoterápico, está tudo bem, desde que ela saiba que ela reconhece e tem serenidade para se trabalhar. E vai passar pelo seu processo, né? Com humildade e sem sofrimento. É lógico que isso é um processo, não significa que a partir do momento que eu descubro que não tenho mais condições de praticar o que eu praticava com 18 anos, né? Eu vou, do dia para a noite, me tornar, né, um ser iluminado. Não, é um processo que a gente pode pedir ajuda e alguém vai nos ajudar no crescimento. Às vezes, né, o masculino tem muita dificuldade de ajudar em casa. Eu tenho. Mas um dia ainda vou, né, ter essa consciência madura e ajudar mais em casa. Isso é sempre um pedido que eu ouço aqui. E aceitação sem resignação. Então, seguindo com paz interior e equilíbrio. A percepção da nossa pequenez gera paz interior e equilíbrio diante dos limites e potencialidades. Por quê? As potencialidades existem. Eu gosto muito disso aqui e eu vou trazer para a metanoia. Às vezes eu chego na metanoia, né,
nessa segunda metade da vida, e se eu tenho a percepção da pequenez, que é um dos atributos, né, da humildade, eu vou conseguir gerar paz interior e equilíbrio diante dos meus limites, diante das minhas potencialidades, aquelas que eu tinha energia para fazer e não usei. Grandeza como inspiração. A grandeza universal inspira aprendizado. Então, se de um lado eu tenho a percepção da pequenez, do outro eu tenho a grandeza universal, né? E o que ela me inspira, né? Então, essa imagem que a gente trouxe aqui do universo, do espaço sideral, né? Ela inspira aprendizado. Porque se eu reconhecer a minha pequenez, eu sou pequeno, eu estou em crescimento, e ter relações autênticas, o que vai acontecer? Eu vou me inspirar para o aprendizado. Então, quantas vezes a gente ouve, e tem até a história de um livro lançado, Mindset Fixo, Mindset Flexível, né? Então, eu preciso ter um mindset, eu preciso ter uma mente flexível. E o caso específico foi que a Microsoft comprou o livro e distribuiu para todos os seus funcionários. E naquele ano, com essa visão que a gente está vendo aqui, né, de uma mente capaz de aprender, de um mindset flexível, de crescimento, só que isso precisa de transformação e de processo, né? Mas o fato é que a informação ajudou muito, e eles melhoraram muito enquanto instituição, olhando sempre para o indicador faturamento, né? Visão intelectiva. Quando a gente olha isso a partir da visão de Joana, eu tinha uma visão inicial, mas eu vou trazer direto a visão dela, né? A visão intelectiva, aquisição moral e simplicidade de coração. Simplicidade do coração, eu vou para a pureza do coração, mas vamos ficar na simplicidade, né? Me vem o capítulo 5 do Evangelho de Kardec, mas não vamos ainda para lá, não. Vamos ficar aqui com Joana. Visão intelectiva da realidade. A visão intelectiva promove clareza e discernimento, integrando pensamento, sentimento e ação de forma coerente. Se eu tenho uma visão intelectiva e ela me promove clareza e discernimento, quando a gente tinha no mundo uma filosofia religiosa onde eu era proibido de pensar, e depois nasce uma onde eu sou convidado a pensar o tempo todo a uma fé raciocinada, né, e não uma fé cega, e que eu tenho que olhar para as minhas crenças e ver as que funcionam e as que não funcionam, né, através do pensamento, através do sentimento e da ação, daquilo que acaba acontecendo no mundo externo. E de forma coerente, né? E aí a gente pensa o quanto raciocinar é positivo, e eu diria, é leviano da minha parte, mas eu acho que vocês conseguem dormir com isso. A maior parte da população mundial está dormindo, anestesiada por compulsões, até porque a sociedade, de uma certa forma, ela oferece tudo na ponta do dedo. Eu tenho tudo que eu quiser na ponta do dedo, porque eu tenho um celular na mão e eu peço, eu encomendo, vem entregar, né, na porta da minha casa. Agora vamos pensar em, depois de visão intelectiva, associado a pensamento, sentimento, ação e fé raciocinada, a gente precisa olhar para a aquisição moral. Olha a importância da aquisição moral e responsabilidade sobre isso. Então, ela amplia a responsabilidade ética, incentivando escolhas conscientes e solidárias na vida cotidiana.
Então, na vida cotidiana, quando a mulher casa, ela diz sim para um homem e diz não para os outros. Quando um homem casa, ele diz sim para uma mulher, e diz não para as outras. Não necessariamente na sociedade em que a gente vive hoje. Né? Então, é equilíbrio entre os direitos e os deveres de todos. Né? Então, aquisição moral. Né? Aquisição moral gera responsabilidade. Eu estou sendo responsável com a minha própria aquisição? Nós estamos sendo responsáveis pelas nossas próprias aquisições enquanto sociedade, enquanto planeta? Nós podemos seguir com simplicidade de coração. Eu tenho mais 3 minutos, né, para a gente dar o espaço para nós conversarmos. Vamos lá, 7. São 19 slides. Eu quero pedir o apoio de vocês para ver o que a gente faz. A gente acha que ia falar 19 slides, né, 2 minutos, vai. Dá 40 minutos, certo? A gente gasta mais do que 2 minutos por slide, né? Vamos lá. Simplicidade de coração e empatia. Aí eu trouxe um slide ali na frente para falar sobre a empatia, né? Então, a simplicidade de coração baseia-se na empatia. Estamos sendo empáticos uns com os outros ou estão defendendo só o nosso pirão, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Ou nós estamos dividindo a farinha, o pirão de todo mundo, né? E ela também passa por uma escuta ativa e respeito pela dignidade do outro. Convivência social, né? Então, essa visão intelectiva, essa aquisição moral passa pela convivência social e cidadania emocional, ou seja, ela traz uma responsabilidade grandiosa para cada um de nós, a união entre intelecto e moralidade, convivência social saudável, né? Ou seja, quando eu estou estudando isso aqui, eu estou vendo uma governança para a convivência humana no mundo, né? É muito profundo o que ela traz. E a gente ainda vai precisar ter mais pessoas que pensem com ética e se comportem com moral. E nesse sentido eu trouxe um pouco desse menino chamado iluminado, chamado Chico Xavier, né? Que dizia que precisamos respeitar a reencarnação do outro, né? Então, para a simplicidade do coração, precisamos de quê? De empatia, de escutativa, de respeito pela dignidade do outro. E Chico já dizia também, né? Que precisamos respeitar a encarnação do outro. Empatia é entender em profundidade como suas palavras e ações impactam no outro e ser suficientemente sensível para modificá-la quando o impacto é negativo. Então, quando eu olho, quando eu toco, quando eu ouço, quando eu abraço, né? As minhas palavras e as minhas ações impactam no outro. E nós somos suficientemente sensíveis para modificá-las quando o impacto é negativo? Obstáculos que impedem a empatia, né? Esse aqui é um material de treinamento para líderes nas empresas. Foi copiado de um colega que fez mestrado em Harvard, né? E aí ele compartilhou comigo. Eu quero compartilhar com vocês sobre a empatia. E o que eu percebi, que o material, parece que eles estão estudando doutrina espírita com Joana, dentro de Harvard. Aconselhar. Acho que tudo que impede, tá? A empatia. Aconselhar. Acho que você deveria fazer. Competir pelo sofrimento. A pessoa conta o sofrimento, aí a outra vem e rebate com um sofrimento maior ainda. Aí vai ficando aquela competição de sofrimento. Isso não é empatia, né? Isso não é nada. Espere até ouvir o que aconteceu comigo. E aí vai, né? Encerrar o assunto, ou seja, anime-se. Corta a pessoa, né? Não se sinta
tão mal, segue em frente. Ó, coitadinha, ó, coitadinho. Isso não é empatia, né? Quando foi que isso começou? Ou seja, fazer aquela investigação muito interrogativa, né? Muito, como fala? Invasora. Desafio. Nosso desejo de resolver as coisas, né? Eu desafio o outro a querer desenvolver. Sim. Ou seja, são situações que não auxiliam. E a empatia é compreender os outros, é desenvolver os outros, é orientar-se a servir. Quando eu vi isso aqui, eu falei assim: isso é Jesus. Jesus se orientava a servir o tempo todo, mas ele não precisava mais lembrar disso, ele fazia isso no automático, né? Usar a diversidade. Hoje se fala tanto em não ter preconceitos, em não ter discriminação, né? Inclusive sendo criminalizado. Percepção. Empatia, percepção política. Tá. Lucidez, o bem geral e a abnegação sem exibicionismo, ou seja, aí ela vai fechar o entendimento sobre o que é realmente abnegação. É lucidez psicológica, que guia as ações pelo bem geral com naturalidade, sem buscar reconhecimento ou exibição. Isso me lembra Kardec, né? Através do Livro dos Espíritos. É não ter interesse pessoal. Quando é que eu sei, né? Ele faz uma pergunta lá e ele fala assim: quando não há interesse pessoal. Quando, você não se deixa ser mais afetado pelos estímulos do corpo. Então você vai galgando a sua fluidez, o seu processo evolutivo, moral, né? E a abnegação consciente, o que ela vai trazer para nós? É escolha consciente, podendo envolver sacrifício sem amargura ou vaidade. Eu tenho um sonho e vou contar para vocês, ele está chegando perto de se realizar. Ao longo de 29 anos trabalhando, né, em instituição pública, eu passei por várias situações que hoje, após muito tempo de psicoterapia, eu tenho analisado, inclusive hoje analisei muito isso aqui, ó. Você está abnegado na construção desse material que vai servir a nível nacional? Ou é por vaidade? Mas vai envolver sacrifício. Vai ser sem amargura? Né? Então, assim, é um exercício muito bom para a gente fazer, né? A escolha foi consciente ou você está agindo por impulso? Ou seja, aquilo que você tem de trauma registrado lá na infância, na adolescência, essa necessidade de ser valorizado, de não se sentir abandonado, de se sentir amado. E aí você começa a agir por impulsão, por impulsão, por impulsão, e vai, né, tendo conflito. Um belo dia a casa cai porque o ego não dá conta de suportar mais aquilo, e não tem mais energia psíquica. E o eu profundo se apresenta, mas aí começa um conflito interno entre os dois. Não, eu quero manter o poder, o ser desejante, né? Eu quero o status, eu quero me manter no cargo, eu quero me manter nessa posição social, e às vezes você não está mais em condições de manter aquele cargo, você não tem saúde para tocar aquilo, sabe? Então você tem que fazer algumas escolhas. Servir, o que você está fazendo serve ao bem comum? Então, a questão da abnegação é como você está servindo. É ao bem comum ou é só a si mesmo? É servir ao coletivo. Fortalece o tecido social e promove cooperação e reduz conflitos interpessoais. Eu gostei muito disso aqui, porque nós, enquanto colegiado, enquanto equipe, né, de psicólogos e educadores, a gente está ajudando
a servir ao coletivo, né? E fortalecendo esse tecido social. Todos os históricos, todos os dados da ABRAP, né, nos revela isso. E reduz conflitos interpessoais, né, no contexto do tecido social. Ética e maturidade emocional. A ação ética valoriza a intenção e coerência interna, não a aprovação externa. Então, se eu estou em busca de aprovação externa, se o meu referencial está em busca de reconhecimento, porque não tem coerência interna. E isso faz parte de um conflito, né, de um trauma que está alarmado e que não, olhando para o corpo, tá? De uma biopsicodinâmica. Ou seja, lá atrás aconteceu, você teve uma carga no sistema nervoso central e não conseguiu fazer o processo natural, que é desarmar, e seguir normalmente a vida. Na vida haverá muitas aflições, né? Já nos diziam os antigos, né? Tenha bom ânimo, né? Abnegação enquanto lucidez, responsabilidade emocional, serviço ao bem comum, sentido de propósito, ética interior. Ou seja, a ideia central aqui, a abnegação, é superar o ego, viver com autenticidade, servir com amor. E eu não consigo ler a parte de baixo. Ver se eu consigo. Encontrar sentido ou se doar ao outro. Então aqui eu trouxe o Jung, eu trouxe o Carl Rogers, eu trouxe Kardec e Joana e trouxe Viktor Frankl. Né? Então a ideia central é integrar. Muito bom. A finalidade existencial. Olha só. Vamos fazer o seguinte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Eu vou para a síntese final, tudo bem? Tudo bem. Sim. E aí eu posto lá no grupo. Tá, ok. Síntese final: amor, libertação e evolução. Porque ao contrário da minha primeira palestra, né, Edna, o que eu aprendi? Que o importante é o que cada um está levando para si e compartilhar coração com coração. Faz crescer uma energia amorosa, carinhosa, de pertencimento, né, de acolhimento. Então, esse amor, eu sinto ele aqui no nosso grupo de estudo. Então, é por isso que eu quero ir direto e deixar espaço para nós vivermos aqui. Virtudes libertadoras: abnegação e humildade superam instintos e promovem a evolução emocional e moral do ser humano. Amor como fundação. O amor legitima as virtudes, irradiando-se como expressão plena de sentimento saudável e coerente. A humanização e a sociedade. Essas conquistas dignificam o ser humano, fortalecem seus vínculos sociais e ampliam a consciência coletiva. Nós ainda estamos, né, engateando nessa consciência coletiva, senão a gente não estava se matando por aí, tentando ter poder em cima, né, uns dos outros. Caminho para a plenitude. Vivenciar essas virtudes autenticamente é um caminho seguro para a realização plena do ser. E aí a gente fecha com essa situação maravilhosa, né? Que é quando Jesus fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Quem quiser ser o maior, aqui abnegação. E aqui,
quem quiser ser o maior entre vós, que seja aquele que serve, humildade. Né? Então, no primeiro momento, eu estou falando de não ter interesse pessoal, mas o interesse no amor coletivo, né? E no segundo, eu estou falando de limite. Quem quiser ser o maior entre vós, reconheça o seu limite e serve. Amar de verdade é cuidar do outro, servir e se doar, sem esperar nada em troca. Obrigado. Eu vou parar de compartilhar. Tudo bem? E vou compartilhar o arquivo no grupo para todos nós. Aí, para cada Sim, um, o que cada um entendeu. muito bom. O que ficou bem marcado para mim é uma palavra que você mudou duas vezes. Você falou duas vezes. O ego é um ser desejante. Isso ficou bem marcado para mim hoje. Hum, muito bom. E para mim, a questão da humildade com limites lá, a questão lúcida dos limites. Desde que ele falou lá no início, eu fiquei a aula inteira pensando nessa frase, e eu acho que isso então serviu para mim, né? Porque ela ficou muito marcante. E agora no final, quando ele estava falando da abnegação, ela até coloca que, aí ele colocou o resumo lá falando que a abnegação é integrar, né? E Hum, achei muito legal, Murilo, porque ela coloca realmente no texto que a abnegação é terapêutico, né? E a medicação aí dessa terapia é a felicidade, o prazer de auxiliar. Então, são duas coisas que ficaram bem, assim, marcantes. Eu achei bem interessante. Foi muito boa a sua exposição, viu? hum. Profundo esse conteúdo, né? Você explanou muito bem. Obrigada. Eu também agradeço. E aí a gente fica a aula inteira pensando, você vai falando e as coisas vão vindo, né? As ideias vão chegando. E é muito, na verdade, é muito conteúdo, se você parar para observar o Sim, quanto é abrangente, né? E eu fiquei pensando que são dois sentimentos amigos, que é o que você perguntou lá no início, né? sim, nossos amigos. E a visão que o mundo tem da abnegação, em função do se achar maior e melhor do que os outros e querer tudo só para si, eu estou falando do quê? De orgulho, quando eu Hum, me acho maior e melhor que os outros, eu estou falando de egoísmo, quando eu quero o bem só para mim. hum, Essas duas chagas da humanidade veem a abnegação como algo muito negativo. Eles não veem como algo bom. Uhum, verdade. eu vejo assim, existe hoje, assim, na nossa sociedade, num conhecimento mais raso, uma confusão grande na questão do que é ser humilde, né? E ela até toca um pouquinho no texto no final, né, sobre isso, né, aquela falsa humildade, né? Tem pessoas que acham que ser humilde é não usar brinco, por exemplo, não ser vaidoso ou não ser vaidoso é usar brinco, não andar com roupas boas, né? A pessoa é humilde, é aquela que anda com carro velho, que não usa, né? A gente vê até assim, as pessoas criticam as pessoas que são consideradas mais evoluídas, tipo Chico, Divaldo, quantas críticas receberam, né? O Chico recebia crítica porque usava peruca, como se aquilo fosse uma vaidade que ele não poderia ter, né? Como se vaidade fosse isso. Eu cheguei a ver críticas em relação ao Divaldo, uma pessoa chegou e falou assim, eu não gosto daquele cara, o cara fica falando que ele é isso, que ele é aquilo, mas ele usa a camisa da Dudalina, como se, assim, humildade seria não usar, tem que usar uma camisa surrada, alguma coisa assim, né?
Então, assim, existe realmente essa confusão, né, do que é ser humildade, né? Então, ela traz o que que é essa humildade? Aí no texto, o que ficou para mim o entendimento é assim, né? Que ser humilde é você reconhecer o seu limite, saber o que você dá conta e o que você não dá, sem que isso seja uma baixa estima, uma baixa autoestima, né? Você saber que você não dá conta de algo sem se desvalorizar. Eu simplesmente não dou. Eu coloquei aqui, até anotei, ainda, eu não dou conta disso. Ainda, um dia eu darei, né? Mas hoje ainda não. Então ela coloca assim, até a frase, ela coloca uma frase: a grandeza tem que ser nossa inspiração, né? Eu tenho que me inspirar em ser grande, mas eu ainda não sou, né? Eu ainda sou pequenininho, eu ainda erro, eu ainda, né, não dou conta de uma série de coisas, né? Ter essa coragem de admitir que a gente não dá conta. Então, humildade é isso, né? E isso não diz, não vai me diminuir se eu não dou conta. Eu não dou conta. A Edna dá conta de um monte de coisa, o Murilo dá conta, mas tem coisas que eu não dou, né? E aí a humildade é eu saber esse meu lugar, que eu não dou conta disso, mas eu dou conta de outras coisas, né? Que às vezes o Murilo e a Edna não dão conta, né? Cada um tem o seu papel dentro da criação, né? Então, a gente não dá conta de tudo mesmo. Então, eu acho que a humildade é a gente reconhecer isso, que o tamanho que nós somos, né? Para isso tem que fazer um autoconhecimento, né? E sem se sentir menor que os outros, né? E também não se sentir maior que ninguém, né? Então, para mim ficou essa, assim, e a gente cuidar para não confundir, né? Humildade com pobreza, ela fala, até, né, a pessoa que não toma banho, não se cuida, achando que isso é ser humilde, né? E não é bem assim, né? Humildade é um valor é, moral que você tem que, né, conquistar pouco a pouco, né? Porque senão a gente se esconde atrás dessa falsa humildade, mas na verdade a gente projeta uma sombra, né, querendo ser melhor que o outro, né? Ah, então eu sou espírita, eu estudo pra caramba, então eu já sei tudo, né? A gente vê bastante isso, né? Principalmente nos religiosos, não só os espíritas, né? Sou melhor que o outro, né? E aí, cadê a humildade, né? Então, e aí ela vem dizer que não, para você ser uma pessoa que é abnegada, verdadeira, porque senão você é um abnegado falso, né? Tipo, eu vou me despojar de tudo que é meu para ajudar o outro, para fazer caridade, tá? Mas eu, na verdade, eu estou querendo reconhecimento, né? Da sociedade, até de Deus, né? A gente barganha até com Deus, né? Ó, você é bonzinho, para você me reconhecer como boazinha, como uma pessoa evoluída, né? Então, isso não é ela diz, né, no texto, não é uma abnegação verdadeira, né? A abnegação verdadeira, ela não vai, eu vou me despojar de mim para ajudar o outro, né? Mas isso tem que ser prazeroso, tem que ser bom, né? Eu gostei até de uma frase que ela coloca, que ninguém obriga ninguém a ser abnegado, né? Eu achei bem legal aqui, né? Tem que A coisa tem que transcorrer naturalmente da pessoa. Você não tem como obrigar alguém, dizer, você tem que ser uma pessoa abnegada, né? É É uma porque não é questão de fora, moral não é que de eu fora para consigo. dentro, né, Maria? Não é de É, fora para dentro, é de é. dentro para fora, né? Os dois. E esse ganho, né, que a gente vai fazer é o passo a passo, né? Não tem pressa, né, da gente chegar a esse caminho, ou esse lugar, né, bom, bem bom de ser abnegado, né? Mas é passo a passo, né? Devagarinho a gente chega lá. Eu entendi assim, que ficou para mim. Mas a inspiração tem que ser grande. É isso que é o legal, né? Sou pequeno, mas eu tenho que me inspirar em ser grande. Não está errado, né? Se inspirar em Jesus, né? Não fala assim, Sim, não,
Claudinha está querendo falar, né, Cláudia? Tô. Eu quero. Nossa, foi muito boa a sua aula, Marília. Muito profunda mesmo, né? E com essa calma, com essa tranquilidade, você passou coisas bem profundas. O que, assim, ficou para mim é a reflexão, né? No decorrer da sua explanação, eu olhando para mim, fazendo uma reflexão, eu falei, meu Deus do céu, preciso ser mais humilde, né? Primeira coisa, preciso ser mais humilde, preciso abnegar dos meus defeitos. Então, assim, a mensagem é bem mesmo de, assim, abnegar, né, do orgulho, abnegar do egoísmo. A gente acha que a gente está trabalhando, que a gente está se doando, mas às vezes tá aí por trás uma rigidez, tá assim, a gente se esconde, né? Então eu estava me olhando e a necessidade da gente mudar. Então o que pegou mesmo, assim, eu achei legal assim que a humildade, ela diz, a Joana diz, né? Ela é ativa, ela não é você mostrar humildade, ser uma pessoa boazinha, ser uma pessoa que aceita, uma pessoa que compreende. Não, a humildade, ela é ativa, combatente, decidida, né? E o que a Ezra falou vem do estado interior, né? Da gente, a hora que eu estiver humildade mesmo, vai transcorrer naturalmente, né? Natural isso, a gente não vai ter que ficar se mostrando que é humilde. A humildade, ela é um estado que nós construímos ao longo do tempo, devagar e tudo. Então, essa questão da abnegação e da humildade é uma reflexão profunda que a gente tem que fazer mesmo no nosso dia a dia. E comumente, né, a gente escorrega. Essa semana mesmo, aí eu olhando tudo a sua explanação, eu falei, meu Deus do céu, como que é? Estou longe ainda, né? Uhum. Mas, assim, é o caminho. A gente reconhecer o erro, né? Já Uhum. é já estar consciente de, né, que a gente pode melhorar, e Joana fala isso, né, que a gente pode melhorar, que a gente pode crescer, pode desenvolver com a vontade. Então, é essa vontade ligada a se abnegar, a se isentar, a deixar, como no estudo passado, deixar fluir, deixar ir, né, deixar desapegar, né, que é a questão de apego, desapegar do eguinho, para que o ego, né, ele possa estar a nosso serviço, né, a gente estar usando, utilizando para que a gente possa realizar através dele, né, e não ele estar nos conduzindo. É bem diferente esse processo, né? Do ego estar nos conduzindo é o egoísmo, o orgulho, a arrogância. E quando a gente utiliza o ego para desenvolver algo maior, já é o estado da humildade, né? Tudo bem, ele faz parte, né, da nossa estrutura psíquica aí, mas que ele é um instrumento e eu estou à frente disso. E aí tá Uhum. tudo, como você falou, né, Maria? Aí tá tudo certo. Acho que ficou isso. Muita gratidão aí. Obrigado, Cláudia. Marina, Denilce, Marina. O que ficou para mim, né, bem profundo realmente, porque ela fala que é o antídoto, né? E o antídoto é o quê? É o que combate, né? Então, o que combate dentro de nós, né? Esse orgulho, esse egoísmo, essa vaidade, todas essas chagas, né? Que ainda fazem parte de nós. Quando ela fala do antídoto, ela é como que ela diz, né? Quando nós realmente conseguirmos aplicar isso na nossa vida, esse desapego, esse se doar, né? Como foi falado aí, né?
a Maria trouxe a questão do Divaldo, né? Que muita gente criticava ele, o Chico, realmente. Eu acho que tudo isso é quando nós não compreendemos de fato, né? Que Que é essa humildade, né? Essa simplicidade, né? Porque ser simples, você pode ser fino, chique e simples, né? sim. Então, assim, a palavra ela tem que ser bem compreendida para a gente poder assimilar ela de verdade, né? Uma pessoa pode estar muito simples, mas ela está muito bem organizada, está muito bem equilibrada, assim, tanto na sua aparência, no seu cabelo, na sua roupa. E, e tudo isso eu acho que faz parte do nosso crescimento, né? Porque quando a gente não tem essa compreensão, a nossa tendência realmente é criticar, né? É julgar o outro, é ver coisas que não é real. Mas eu acredito que isso é enquanto nós estamos muito vinculados ao ego, realmente. Enquanto nós estamos muito assim na matéria, muito apegado nas coisas, muito querendo a felicidade só para nós, muito olhando só o nosso umbigo, só, né? Enquanto nós estamos nesse processo, nós temos muito essa tendência da crítica, de não se importar com o outro, de não se doar, não fazer nada, não pensar no próximo, não abrir espaço na nossa vida para fazer um trabalho de doação. Então, quando nós estamos nesse processo, nós estamos muito mais fixados no orgulho, na arrogância, no egoísmo, na prepotência, na vaidade, que são forças que nos desequilibram, né? Isso que ela fala, né? São forças que nos desequilibram muito. E o equilíbrio vem quando? Quando a gente começa a se conscientizar e começa a se perceber que nós não somos tudo aquilo que nós achávamos que éramos, que nós precisamos olhar para nós com mais força, com mais coragem, com mais determinação para realmente extirpar aquilo que nos arrasta, né? Aquilo que nos arrasta, porque cada um de nós tem uma fraqueza específica, né? Então, é isso, meus amigos. Essa força, né, que nos une aqui para poder encarar essas falas da Joana e nos ajudar a crescer, né? Eu acho que isso que é muito importante nesses estudos, sabe? Que tudo que vai ficando registrado no nosso inconsciente e que a gente possa colocar isso realmente na prática, né? Para a gente poder ir se libertando de pouco em pouco, conseguir nos libertando até nós nos desenrolar, né? Porque nós mesmo que nos enrolamos. E é isso, meus amigos. Agradeço a companhia e esses estudos abençoados aqui com vocês. Eu gostei bastante, Murilo, também daquele quadro que você colocou das vulnerabilidades lá, finitude, vulnerabilidades, não sabermos o que somos, as incertezas, né? Tá, ficou gravado aquele, né? Até quero esse quadro aí, muito interessante, Tá? que Não, é eu o posso estar que nos terminando aqui, eu coloca posso nessa para situação vocês. de reconhecer, né, a nossa humildade, né? A incerteza da Exato, vida, exato. né? Muito legal aquele É, ponto, bem bacana. Muito e a bom. gente chegou no nosso tempo, né? Eu só queria fazer uma pequena falinha sobre algo que me despertou enquanto vocês falavam. O quanto a humildade, ela ela é propulsora de aprendizado. Porque quando eu olho, igual
vocês falaram, grandeza que existe no universo, a grandeza do Espírito de Jesus, por exemplo, e eu tenho humildade de reconhecer o meu tamanho, a minha pequenez, esse processo desse reconhecimento, esse exercício dessa humildade vai fazer com que eu possa me permitir trilhar o caminho, né, do conhecimento, do aprendizado, da evolução espiritual. Isso aqui mexeu assim, enquanto vocês falavam, eu estava aqui, né? É. É porque se você Também, não tem a é, humildade de saber que você não sabe, você acha que você já sabe, então vai buscar o quê, né? Você já sabe, né? Então a humildade realmente, esse raciocínio maravilhoso. Porque assim, a partir do momento que você, não, eu tenho humildade de saber que eu não sei, que eu sou pequeno, mas que tem algo grande, né? O mundo não é só isso aqui que eu tô, né? Eu estou nesse lugar, mas existe uma grandeza maior. Então, quando uhum, eu consigo ter essa clareza, aí a gente se abre para buscar, né? Senão eu fico fechada naquilo, achando que o mundo é aquilo, que eu sei tudo, aí é o orgulho, né? Eu já sei tudo, não preciso mais nada, tá tudo certo. legal. É uma Aí tarefa Aí, árdua para todos nós, né? Essa a coisa da pessoa, humildade, abnegação, é uma tarefa árdua que a gente tem que lutar todos os dias, tá sempre se olhando, porque a gente o aprendizado é grande ainda nessa área. Eu, pelo menos para mim, o aprendizado é bem grande, sim. A gente tem que. pessoa que acha que sabe tudo, a gente já percebe aí uma imaturidade Uhum, psicológica e espiritual. é, E a gente nunca sabe tudo. é. Muito bom, né? A Joana, como sempre, maravilhosa, né? Tá com temas assim, é incrível como ela associa, né, os temas, né? Trazendo esses sentimentos, né, para a gente avaliar até que ponto, né, esses sentimentos em nós está sendo nosso amigo ou nosso adversário, né? Então, assim, muito interessante como ela coloca esses sentimentos, né? E gratidão, Murilo, pela apresentação, Murilo, foi muito bom, você trouxe bastante abertura, né? Pena que não deu tempo para apresentar, assim, todos os slides, mas aí você vai mandar para a gente, né? Muito bom. Todo mundo bem? Podemos encerrar por hoje? Alguém quer falar mais alguma coisa? Muito bom, então agradecemos a presença de todos, né? Quarta-feira estamos aí novamente para mais um capítulo e vamos continuar quase encerrando esse livro, hein? Falta só três capítulos para a gente encerrar, três temas, né? Para a gente encerrar. Gratidão, Murilo, gratidão à presença de todos.